Boa noite a todas. Vamos para mais uma live. Bem-vindas ao programa Show Ansiedade. Meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico, especialista em medicina de família, e aqui eu auxilio você, mulher, a se livrar da ansiedade sem remédios. E no episódio de hoje, vamos falar sobre 5 sintomas de ansiedade que as mulheres não devem ignorar de jeito nenhum. Você sabe quais são esses 5 sintomas ou essas classes de sintomas? Se você é mulher, sofre com ansiedade, você tem que prestar muita atenção, não deve ignorar de jeito nenhum, porque são sintomas que muitas vezes seu corpo está te dando, sua mente está te dando para que você faça algo a respeito o quanto antes. Porque caso você não lide com esses sintomas, você não resolva esses sintomas, muita coisa pode piorar. Então, fica aí o alerta. É muito importante que vocês tenham isso em mente. Então, o primeiro sintoma que eu quero que vocês, mulheres, prestem muita atenção são os sintomas sociais. Explica melhor isso, Fabrício. O que são sintomas sociais? Podem ser quaisquer extremos relativos a relações, relacionamentos, conexões com as pessoas. Desde você querer ficar mais isolada, ou seja, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero visitar ninguém, eu não quero papo com ninguém, e aí você vai se isolando, se isolando, se isolando cada vez mais. Então, esse é um tipo de sintoma social que a mulher que possui quadro de ansiedade precisa ficar muito atenta, porque se ele está muito exacerbado, ele pode acabar cortando cada vez mais seus relacionamentos. E uma pessoa que sofre com ansiedade, uma das coisas mais importantes que existem, chama-se relações sociais saudáveis, a famosa rede de apoio, ok? Para você ter uma boa rede de apoio, para você ter uma rede de apoio formidável que te auxilie nos momentos de crise, nos momentos necessários, é preciso que você esteja ali com as suas questões sociais em dia. Não tem problema, vez ou outra, você está mal-humorada, aconteceu alguma coisa no dia que te levou a querer ficar um pouco mais quieta, não tem problema isso. A grande questão aqui é quando os sintomas sociais perduram por muito tempo ou de forma muito exacerbada. E aqui eu falei de isolamento, mas tem um outro também que ele costuma ser bastante comum, que é a irritabilidade. Mulheres que sofrem com ansiedade, o que acontece? Ela fica muito dentro da própria cabeça. Muitas preocupações, muitos pensamentos passando, tá certo? E muitas coisas aqui são catastrofizadas. Ou seja, essa mulher, ela acaba enxergando o pior desfecho, ela acaba enxergando o lado mais negativo, porque o transtorno ansioso leva ela a ver dessa forma, leva ela a pensar dessa maneira, tá certo? Então você precisa estar atenta para isso. Mas qual é o ponto que eu queria dizer? A partir do momento que essa mulher que sofre com ansiedade já está se sentindo mal e está com muita coisa na cabeça, se alguém fala com ela, é meio que como se fosse puxá-la de volta aqui para a realidade, por aqui, por agora, ela se irrita, porque corta uma linha de raciocínio. É muita coisa passando aqui dentro, e aí quando alguém te interrompe, quando alguém fala com você, é como se alguém tivesse de propósito atropelando os seus pensamentos, mas na verdade não é a pessoa. É um quadro pregresso, é a sua própria ansiedade, entendeu? É o próprio quadro ansioso que você está lidando. Então, os sintomas sociais, eles nos entregam um conteúdo riquíssimo acerca da forma com que essa ansiedade está se manifestando, entende? Então, poxa, Fabrício, eu já estou me isolando mais, eu percebo que eu estou mais irritado com as pessoas, eu realmente percebo que eu não estou muito de conversa. Então, quando você começa a prestar atenção nisso, então é o momento que você olha e fala, cara, alguma coisa precisa ser feita. Porque senão daqui pra frente é complicado, certo? Porque as pessoas, apesar de, poxa, a gente tem bastante gente que nos ama. Às vezes familiares, o parceiro, os filhos, os pais, os irmãos. Mas as pessoas têm, né, também sentimentos. As pessoas também têm os seus próprios problemas. E qual é a grande questão aqui? Se você já está sofrendo de ansiedade e a partir do momento que você está com ansiedade, você passa muitas vezes a afetar as pessoas ao seu redor, isso pode atrapalhar. Então, tudo bem você ter sintomas sociais, desde que você passe
a ganhar um tipo de consciência, sempre que possível, informe as pessoas ao seu redor. Ou quando você perceber de forma consciente que você não agiu da forma como que deveria ou da forma como que você gostaria, se desculpe, volte atrás, entendeu? Às vezes você tá lá, igual eu te falei, tá com um monte de preocupação na cabeça, passando vários pensamentos acelerados. E aí chega a tua irmã e fala: "Ah, fulana, vamos fazer tal, vamos ir no parque". Aí você já se irrita com ela, briga com ela. Não é assim que funciona, entendeu? Você pode pedir desculpa, você pode voltar atrás, você pode ir no parque com ela, não tem problema. Da mesma forma, acontece com os filhos, acontece com os pais. E outra, se você realmente não quer ter uma linha de raciocínio interrompida, não quer que as pessoas te interrompam, informe elas disso. Porque assim, vou dar um exemplo. Estudos. Gente que gosta de estudar ou precisa estudar. Gosta de leitura ou precisa ler. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter uma parte intelectual, digamos assim, sentar e ler o livro. Tudo bem que a princípio eu moro sozinho, mas às vezes que tinham pessoas, ou quando eu morava na casa da minha família, eu informava, né? Eu falava: bom, agora eu vou estudar, agora eu vou ler. Se puderem só me chamar caso haja necessidade, entendeu? Porque você passa a estabelecer alguns limites, você passa a deixar as pessoas confortáveis com a sua presença, confortáveis com a sua situação. Porque senão é isso, uma pessoa ansiosa, que ela já enxerga tudo com uma lente um tanto quanto distorcida, e ainda por cima, ela acaba reagindo de forma negativa aos estímulos sociais que ela recebe, é uma receita para o desastre. E aí leva essa condição que eu falei, né? Muitas vezes o ansioso, a mulher ansiosa, ela quer se isolar. Ela não quer conversa, ela não quer sair, ela não quer que ninguém venha até ela, entendeu? Então presta atenção se alguma dessas coisas que eu falei não está acontecendo com você, ok? Porque são sintomas, são sinais de que. Opa, conexão. São sintomas, são sinais de que alguma coisa não está indo bem. Os sintomas sociais, essas questões sociais, elas podem acabar afetando, né? Não só os seus relacionamentos, mas também a piora do seu próprio quadro de ansiedade. Porque, poxa, se eu sei que é fator de proteção, bons relacionamentos, e por eu estar com ansiedade, eu acabo não conseguindo manter os bons laços sociais, eu acabo sendo uma pessoa muitas vezes irritadiça, uma pessoa que não quer comunicar, uma pessoa que. O que vai acontecer? Eu vou ter essa parte social como um fator de risco e não como um fator de proteção. Isso é perigoso, porque em tese é como se você saísse de uma vitória e fosse para a derrota. Não tem um meio termo ali, sabe? Esse tom de neutralidade. Essa parte social ela é de extrema importância. E aí, eu vou fazer o link com sintomas físicos. E aqui eu vou falar de vários sintomas, mas por que esses sintomas eles não devem ser ignorados de jeito nenhum. E eu vou ser um pouco contraintuitivo aqui, tá, gente? Vou ser um pouco contraintuitivo. Eu quero que vocês me entendam. Normalmente, a mulher que sofre com ansiedade, ela tem sintomas físicos. Ela tem dores, ela tem dor de cabeça, dor no corpo, tensão muscular. Muitas vezes ela pode manifestar sintomas como dor de barriga, né, quadro de diarreia. E qual é o problema disso? O problema é que essa mulher ela pode acabar subjugando outras possíveis doenças, outros possíveis problemas, por atribuir tudo para a ansiedade. Então, vamos aplicar uma coisa aqui. Toda dor ou todo sintoma físico que você tiver, você tem que entender que ele pode ser de outra coisa antes de ser de ansiedade. Você entende isso? Porque isso é importante. Porque se você não entender isso, você pode achar que uma dor no peito, que pode ser um parto, que pode ser às vezes um problema respiratório, que pode ser várias coisas, seja só ansiedade sempre. E eu não estou falando que não pode ser, porque boa parte das vezes é. Mas presta muita atenção. Mudanças de característica, mudanças de padrão, intensidade. E mesmo quando tiver o mínimo de sombra de dúvidas de que algo não é atribuído à ansiedade, você precisa investigar, você precisa fazer exame.
E quando são esses sintomas, como por exemplo a dor no peito, eu até oriento que é sempre, né? Poxa, tá sentindo dor no peito. O coração fica no peito, gente. Entendeu? E é uma coisa assim que, vamos lá. Eu gosto de uma frase, eu não lembro de onde que eu tirei, de quem, se alguém falou, eu nem sei se é exatamente essa frase. Você pode perder a partida, né? Você pode ser derrotado momentaneamente, mas você não pode ser tirada do jogo. Você não pode perder a guerra. Como assim? É mais ou menos isso. Tem um sintoma de dor no peito. Se for um infarto, um problema cardíaco, ele pode me tirar do jogo. Entenda aqui como tirar do jogo o risco de vida, tá? Pode. Então, assim, é algo que você não pode se dar o luxo de deixar quieto. Entendeu? Ah, eu estou com um formigamento, deve ser ansiedade. Não, não é assim. Entendeu? Porque na escala de diagnóstico, quando a gente começa a fazer o diagnóstico das coisas, quando a gente começa a estudar as coisas, patologias emocionais, mentais, físicas, qual que é a grande questão? A grande questão é, quando você tem uma gama de sintomas físicos, tá? Que você sente, dor no peito, falta de ar, dor nas costas, dor de cabeça, sintomas físicos. Você precisa excluir causas mais prováveis que não sejam as causas emocionais. Porque normalmente, quando você atribui um fator emocional a um problema físico, chama-se diagnóstico de exclusão. É quando tem uma pessoa, uma paciente, e ela tem várias queixas. Ah, Fabrício, doutor, eu estou com dor no peito, estou com falta de ar, meus pensamentos estão acelerados, minha memória está ruim, eu não consigo dormir. E aí você vai coletando essas informações, você vai entendendo esse quadro clínico. Mas você precisa passar um pente fino, principalmente nessas coisas físicas. E principalmente se forem sintomas agudos. Como assim agudos, Fabrício? Surgiram do nada. Até ontem, até hoje de manhã a pessoa não tinha. Até uma semana atrás estava tudo certo. Mas hoje à tarde começou a doer o peito, a dar um suadouro frio. Gente, isso não é ansiedade, normalmente, tá? Então, todos esses sintomas físicos, a depender da forma com que eles se manifestam, principalmente, e também, né, quando eles estão mais ligados a possíveis causas mais graves, como causas cardiológicas, causas vasculares, causas cerebrais, você precisa passar por uma investigação, você precisa passar por um atendimento. Não dá para você simplesmente atribuir as dores, todas as dores, né, todos os sintomas a um quadro ansioso, certo? Então prestem muita atenção nisso para que vocês não sofram consequências de alguma coisa que poderia ter sido socorrida, de algo que poderia ter sido abordado de uma forma muito mais adequada, muito mais correta. Você só precisa ter isso muito bem instruído aí na sua cabeça, ok? Então, sintomas físicos, eles são sintomas que as mulheres não devem ignorar. São sim sintomas de ansiedade, mas por que as mulheres não devem ignorar? Porque eles também são sintomas de outras doenças, tá bom? De outras doenças. O terceiro sintoma que a mulher não pode ignorar de jeito nenhum, falando em ansiedade, é o sono ruim, tá? Porque quando você passa a dormir pouco ou com uma qualidade inferior, né, que é quando você dorme uma quantidade adequada, mas você não se sente descansada, né? Ou dormir em horários muito diferentes, né? Dorme tarde, acorda cedo, aí dorme cedo, acorda tarde, fica nessa oscilação. Essas três coisas, né? Qualidade, quantidade e a frequência, né? A regularidade, elas enquadram ali nas características do sono. Então, um sono bom tende a ser um sono que ele tem uma boa quantidade de horas dormidas, ele tem uma qualidade intensa, ou seja, a pessoa conseguiu acordar descansada, e ele tem também horário. Horário para deitar, horário para levantar. E esses horários eles não ficam muito distantes, eles não são muito diferentes, entendeu? Então, o sono, ele precisa dessas três coisas alinhadas. Ah, Fabrício, eu não consigo todas. Beleza, mas busca alinhar essas coisas da melhor forma possível, entendeu? Então, se o seu sono você percebe que mesmo
que você busque de forma intencional. Fabrício, eu deito no horário, como direitinho, o meu quarto é escuro, tá tudo certo, eu não consigo dormir, ou eu acordo cansada. E aí então você tem que prestar atenção nas coisas que podem estar afetando o sono. Entendeu? Porque antes de qualquer uso de medicação, de remédio para induzir o sono, a gente precisa passar um pente fino, tá certo? Você está se expondo a telas antes de dormir, a luzes muito intensas, celular, computador, televisão, a luz da própria casa mesmo. Você está colocando a tua cabeça para trabalhar muito, pensando em problema, sendo hiperestimulada, porque tudo isso atrapalha o sono. Às vezes você pode até ter uma indução boa, mas aí você não se aprofunda. Entendeu? Então, é preciso que você tenha, sim, esse desligar ali um pouco antes, né, uma hora antes, mais ou menos, para que você possa ir entrando no ritmo de sono. Entendeu? Caso contrário, você vai acabar sofrendo as consequências de uma noite de sono mal dormida, de uma insônia, de ficar rolando na cama, certo? E isso tudo é muito perigoso, porque é no sono, certo? Que o seu corpo meio que, entre aspas, se regenera, que as células ali vão ter esse trabalho intenso de descanso, para você poder acordar bem para um outro dia. E assim, é óbvio que às vezes vão ter noites de sono mal dormidas, às vezes vão ter questões que são justificáveis, né? Mas você não pode simplesmente manter um estilo de vida ou um sintoma, né, um sono ruim, por muito tempo, porque ele passa a refletir nas outras coisas. Lembra que eu falo aqui de fator de risco e fator protetor? Fator de risco para desenvolver ansiedade e fator protetor contra a ansiedade. O sono, ele pode ser qualquer uma das duas coisas. Se você dorme bem, é tudo direitinho, sente-se descansada, é um fator protetor, você tem um bom sono. Agora, se você dorme mal, se é bagunçado o seu horário, se você ingere muito estimulante, aí torna-se um fator de risco. Porque normalmente quem não dorme bem acaba tendo perda de foco, falta de concentração, memória ruim. E aí eu vou puxar a parte que eu falei que são 5, né? 5 sintomas de ansiedade que as mulheres não devem ignorar. O quarto seriam sintomas relativos à cognição. Mas, Fabrício, que acha cognição? Cognição tem a ver com a parte de conhecimento, de aprendizado, a parte do teu cérebro, né? Então, se você percebe que a sua memória não está indo bem, eu me esqueço de coisas constantemente, eu não consigo me lembrar de alguma coisa do dia, eu não consigo me lembrar de tarefas, eu não consigo focar no trabalho por falta de memória. Isso é um sintoma de ansiedade que é um estado de alerta, né? E aí, outros sintomas de cognição. A falta de concentração, a falta de foco, muitas vezes. Então, por exemplo, eu me propus a fazer uma live com você, que está aí do outro lado. Então, eu estou aqui gravando no meu escritório, e a gente está falando sobre sintomas de ansiedade que as mulheres não devem ignorar. Se de repente eu paro aqui, a live está gravando, eu começo a me distrair com a luz ou me distrair com alguma coisa que está no papel, e aí eu perco o foco e começo a olhar para cá e esqueço a câmera, e aí até fico quieto. Isso é falta de concentração. Isso é falta de foco. Entendeu? E se isso tem acontecido muito com você, independente da tarefa, porque às vezes, vou dar um exemplo. Falta de foco, falta de concentração, seja lá o que for. Às vezes você pega o celular, eu vou pesquisar alguma coisa. Aí você entra no YouTube, no Google, no Instagram, no Facebook, e aí de repente você esquece o que você ia pesquisar e você tá vendo vídeo, tá vendo meme, tá mandando figurinha no WhatsApp e não sabe o porquê. Isso é um sintoma que pode, sim, estar dentro do quadro de ansiedade, que precisa ser levado em conta. Que você está perdendo a concentração, está perdendo o foco, você não está conseguindo manter uma linearidade de raciocínio. A sua memória de curto prazo, memória RAM, digamos assim, né, como se fosse uma memória do computador, ela está saturada.
Entendeu? Isso pode sim ser uma exacerbação da ansiedade, porque a ansiedade afeta o seu cognitivo. Tanto que pessoas ansiosas não tendem a desempenhar bem no trabalho. Pessoas ansiosas tendem a deixar passar batido algumas coisas, ok? Então, se você trabalha, por exemplo, eu sou médico, eu não posso ficar deixando as coisas passarem batido, porque senão quem sofre as consequências é o paciente, entendeu? Então, se eu deixo de prestar atenção no que o paciente fala, alguma coisa que o paciente sentiu, não é assim. Então, tem vários trabalhos que eles requerem que você tenha uma atenção, que você tenha um foco, que você mantenha a sua memória, ok? E a ansiedade, se ela estiver num nível muito exacerbado, ela tira tudo isso de você, entendeu? Ela tira. Então, você precisa prestar atenção, ok? Vamos recapitular um pouco aqui, que a gente já está quase chegando no quinto. Já falei de quatro, tá? O tema do episódio de hoje são 5 sintomas de ansiedade que as mulheres não devem ignorar, ok? Não devem ignorar. E vocês podem reparar que hoje eu tô de camiseta, né? Normalmente eu gravo com blazer ou com jaleco, mas, cara, eu não sei como está na cidade de vocês. Mas está muito quente, muito calor, está tendo ondas de calor pelo Brasil inteiro. Então, ó, mantenham-se hidratadas, ok? Se tiver ventilador, ar-condicionado, e, óbvio, se você estiver num desses lugares que está tendo onda de calor, né? Liguem para manter a temperatura do corpo, ok? Tome muito cuidado, porque o calor muito forte, né? Muito exacerbado, ele pode acabar afetando algumas condições do organismo, ok? Então, muito cuidado. Mas recapitulando, falei aqui sobre sintomas sociais. Às vezes a mulher está irritadiça, às vezes ela quer se isolar. Às vezes ela acaba sendo grosseira em uma interação social com alguém que ela gosta. Esses são sintomas sociais da ansiedade. Sintomas físicos. A grande questão por trás dos sintomas físicos não são necessariamente quais são os sintomas físicos, porque podem ser vários, desde dor de cabeça, dor nas costas, dor no peito. A grande questão é não confundir sintomas físicos da ansiedade com possíveis outras causas, possíveis outras origens. Porque senão você pode ter um diagnóstico errado, você pode sofrer consequências de um problema que talvez não tenha volta, ok? Então, se sentir o sintoma físico, precisa ser investigado, precisa fazer exame, entendeu? Terceiro, sono. Por que o sono? Porque o sono, poxa, é o momento que a gente tem para se recompor, é o momento que a gente tem para descansar, para acordar bem, com energia, para um próximo dia produtivo. Então, se o sono está ruim, e aqui eu falo dos 3 pilares: quantidade de horas, qualidade do sono e regularidade ao deitar e acordar. Essas 3 coisas, elas precisam estar congruentes. Porque caso contrário, quer dizer que o seu sono não vai bem, entendeu? E como eu disse, vez ou outra a gente não vai dormir bem mesmo. Ah, porque aconteceu alguma coisa, perdeu o horário, enfim. Mas o problema é quando isso acaba se mantendo sempre, é toda noite. Não é exceção, é a regra. Isso é um sintoma que você deve prestar muita atenção mesmo. Porque, vamos lá, tem vários tipos de pessoas. Eu sou a pessoa que, se eu não durmo bem, lascou, acabou. Meu dia fica ruim, eu acabo não conseguindo trabalhar direito, eu acabo ficando mais disperso, tanto que eu preciso dormir bem, eu preciso me manter, entendeu? Porque isso afeta, sei que afeta o resto do meu dia. Para algumas pessoas é a parte alimentar, né? Tem gente que não consegue ficar muito tempo sem comer. A pessoa ela já começa a ficar com a cabeça embaçada, né? Já começa a ficar ruim, tá? Então, se você é ansiosa e tem esses extremos aí relativos à parte alimentar, à parte do sono, cuidado, cuidado, porque isso daí acaba reverberando em outras áreas da sua vida, em outras partes da sua saúde, ok? Então é importante, muito importante. Cognição. Quando eu falo em cognição, é justamente memória, concentração, foco, procrastinação.
A ansiedade, ela exacerba tudo isso de forma negativa quando não está sendo tratada, quando não está sendo acompanhada de forma adequada. Entendeu? Então você precisa olhar para si própria e entender como é que está o meu desempenho mental. Eu estou conseguindo fazer as tarefas do meu dia a dia, eu estou conseguindo lembrar das coisas, eu estou conseguindo manter o foco em uma única atividade de uma única vez? Ou não? Você está dispersa, você não consegue se lembrar das coisas, te falta foco, te falta concentração, você procrastina as suas atividades. Porque todos estes são sintomas que requerem atenção e que me denotam uma mensagem de que talvez o quadro de ansiedade esteja exacerbado. Precise de algo mais. Ok? E por último, eu recapitulei, tá? Eu recapitulei quatro sintomas, classes de sintomas. É a fadiga, o cansaço. Uma pessoa ansiosa, a ansiedade cansa, tá? Se eu pudesse resumir em uma frase, é ansiedade cansa. Te suga energia. Deixa você para baixo, esgotada. Mesmo que você não tenha feito nada, a princípio. Então, se você está muito cansada, se você está muito fadigada, se você não tem energia para nada, e você sabe, né, que você tem ansiedade, tem que tratar a ansiedade. Tem que buscar uma forma de abordar a ansiedade. Porque se você não resolver o quadro de ansiedade, você vai ficar nessa. Sem energia, cansada, indisposta. Entendeu? Novamente, sempre tenho que fazer ressalvas. Cansaço, fadiga, ele entra sim naquela categoria de sintomas que eles são mais abrangentes, né? Que às vezes pode estar faltando um ferro, né, na sua dieta. Você pode estar com anemia. Às vezes você falta algum nutriente, alguma vitamina. Mas quem vai dizer isso são os exames, não sou eu, tá bom? Mas é só para você estar atenta. Mas, Fabrício, eu já fiz exames, eu como bem, tá tudo certo com a minha comida, com o suplemento, com vitamina, não tem nada de errado. Beleza, não tem nada de errado. Tá dormindo bem, tá se alimentando bem. E ainda assim, tá se sentindo cansada, tá se sentindo esgotada. Bom, aí tá na hora de a gente começar a olhar mais para essa parte da ansiedade, né? Porque quem sabe resolvendo os sintomas da ansiedade, causa da ansiedade, você melhore. Você passe a ter mais disposição, mais energia, mais vigor. Maneiro, né? É bom isso. É importante você entender isso. Porque nosso corpo não é separado, né? Eu sei que tem muita gente, muitos médicos, até profissionais da saúde, que tentam separar as coisas. Ah, não, porque tem problemas que são psíquicos, tem problemas que são físicos, tem problemas que são mentais, emocionais. Mas no fim das contas está tudo junto, entendeu? Então, às vezes, eu bato o meu dedo do pé em uma quina da mesa e eu sinto dor. Essa dor me estressa. Esse estresse faz com que eu vá mal no trabalho. Eu ir mal no trabalho faz com que eu não entregue um serviço a tempo. Eu não entregar um serviço. Entende? É tudo junto. Uma coisa acaba levando a outra. Presta atenção nesse efeito dominó. Tá? Presta atenção nesse efeito dominó. Veja as várias coisas na sua vida que aparentemente não estão na melhor performance, não estão da maneira mais correta, da maneira mais adequada. E veja o que é que dá para você abordar de forma mais rápida, de forma mais fácil. Às vezes é o horário que você deita, às vezes é a comida que você come, às vezes é o relacionamento com a pessoa que está do seu lado, às vezes é simplesmente ir num posto de saúde ou no seu médico particular e fazer um check-up. Entendeu? Fazer um check-up. Falar, ó, quero ver se eu não tenho aí problemas, porque eu tenho sintomas. E às vezes o meu cansaço pode ser uma anemia, pode ser a falta de algum nutriente. Não é mesmo? Não é mesmo? Porque, como eu disse, as coisas são ligadas. Certo? Então, esse é um conceito que eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Que é justamente você entender que não há separação. Não há separação. Você é uma única pessoa. E mesmo quando a gente entra no conceito mais elevado, né, de alma, de espírito,
que a gente está vivendo num plano concreto, certo? E tudo que tange a nós, como ser, afeta toda e qualquer área da nossa vida, entendeu? Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Então é preciso que você tenha essa consciência, porque é com esse tipo de consciência que a gente resolve os problemas. De verdade mesmo. Eu sei que eu já tive ansiedade. E olha que loucura. Eu realmente eu não tenho mais ansiedade. Não tenho. Não tenho. E eu já fui uma pessoa muito ansiosa. Sabe? Então eu espero que vocês compreendam isso. Que vocês apliquem algum conhecimento que eu trago sempre aqui nesse perfil na vida de vocês. Beleza? Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, pode mandar aqui nos comentários, pode mandar no chat privado para alguém da minha equipe, entendeu? Nos grupos de WhatsApp. Esses temas aqui que eu vou fazendo são vocês que pedem, são vocês que mandam perguntas, enfim. E a gente vai criando junto, ok? Porque a missão aqui é justamente te auxiliar, você, principalmente você que é mulher, que sofre com ansiedade, a se livrar da ansiedade sem remédios. Tudo que eu falo aqui, eu não vou me meter em medicamento, em remédio, porque isso é em consultório e é para a menor parte das pessoas. Tem muita gente aí que está tomando medicação sem necessariamente ter necessidade. Não estou falando que é o seu caso, pelo amor de Deus, ok? Mas eu sei que existe. Eu sei que existe. Eu sei que tem muita gente que não precisava estar tomando medicação e está tomando. Tá? Então, é isso por hoje. Boa noite a todo mundo que participou ao vivo. Ao vivo, para você que está escutando a gravação depois. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite para você também. Beleza? Então vamos ver alguns nomes aqui. Boa noite, Fátima, Célia, Darley, Esther ou Esther? Não sei porque não tem acento. Então, boa noite a todo mundo aí. Quarta-feira. Quarta-feira é feriado. Eu vou confirmar com vocês se vai acontecer na quarta, mas deve acontecer na quarta mesmo, tá? Mas é isso. Vejo vocês até a próxima live, ok? Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.